Aleluia. Agora, amados, nós teremos a nossa palavra com o nosso pastor Mateus. Amém? Vamos orar agora, né? Ah, Senhor, Senhor, eis o teu filho, aleluia, o teu filho aqui. Usa o intelecto de Mateus, usa a boca de Mateus, dá unção dobrada no Espírito, Pai, para que ele possa ministrar a tua palavra nessa noite, para que ele possa, Pai, com a autoridade do Espírito Santo, falar ao povo, Senhor Deus, falar ao povo, Pai, tudo que tu queres nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu estava praticamente repetindo que ele orava aqui junto. Foi o Espírito. Eu vou até pegar o tablet dele aqui, porque hoje eu estava arrumando o esboço, e aí eu fiz uns 3. Na hora de imprimir, eu acho que a pressa, né, imprimiu o primeiro, a revisão 0. Aí cheguei aqui, e aí Cláudio me socorreu, me prestou o tablet. Glória a Deus pela igreja, queridos. Glória a Deus pelo povo de Deus, povo de Cristo. Queridos, eu queria ler com vocês, antes de começar aqui, o que está lá no livro de Marcos, no capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, mas eu não gostaria de ler sozinho, eu queria que você prestasse atenção e lesse comigo. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, os meninos já colocaram na tela para facilitar a nossa vida. Glória a Deus pela vida da multimídia, dos meninos da multimídia. Eu chamo de meninos porque eu tenho um carinho muito grande por eles. São meninos, são todos jovens, né? Acho que o mais velho sou eu mesmo. Né? E tenho um carinho muito grande por esses meninos que se ofertam aí. E você que está lá de casa assistindo no YouTube, glória a Deus pela vida destes que se ofertarem, você pode assistir aí. Eu sei que muita gente está assistindo, não pôde estar aqui hoje, e isso é um instrumento que o Senhor usa para abençoar vidas, tá? E eu queria ler com vocês o que diz assim: de novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e, com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Amado Jesus, aqui eu leio a tua palavra. Teu povo leu a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor se revele nessa noite. O Senhor se revele a todos os teus. Eu me entrego, como Cláudio orou, entrego ao Senhor para ser um instrumento teu. Te peço a tua graça. Te peço a tua unção, o teu Espírito. Fique à vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, a gente tem aqui uma situação bem interessante. O versículo, a leitura lê assim: de novo Jesus entrou na sinagoga. Porque Jesus já tinha vindo há uma semana atrás, naquela região, naquela sinagoga, onde ele passava com os seus discípulos, os discípulos com fome tinham colhido trigos no sábado. E haviam questionado ele se era lícito colher no sábado. E ele fala, não, eles estavam com fome, precisavam comer, e Jesus disse que ele era senhor do sábado. Mas aquilo não estava resolvido para aqueles fariseus e escribas. E Jesus volta àquela sinagoga. Agora havia um cenário ali. Jesus volta para ali, na sinagoga, mas havia um ambiente preparado. Havia um ambiente preparado que a gente leu no final. Até no início diz lá: e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Havia um ambiente preparado para condenar Jesus.
Havia um ambiente preparado. O ambiente estava tão preparado que não diz aqui se foi de propósito, mas havia ali um homem com a mão ressequida. Havia um homem com a mão atrofiada. E eles queriam ver se Jesus iria curar aquele homem. Não está dito que foi posto por eles, mas havia todo um ambiente preparado. E existiam ali naquela sinagoga 2 tipos de pessoas, tá? Existiam 2 tipos de pessoa. Existiam a que buscavam provas para condenar Jesus, os escribas e os fariseus. Eu vou associá-los ao mundo. O mundo quer julgar. Tá bom? Mas existia também ali outras pessoas. Existiam os que buscavam conhecer. Eu vou chamá-los de sedentos. Existiam aqueles que estavam sedentos por conhecer aquele Jesus que diziam que era o Messias, que era o Salvador. Então existiam 2 povos. Jesus conhecia os 2 tipos. Jesus conhecia os fariseus e os escribas e sabia muito bem da intenção deles. Jesus é o Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Como onisciente, ele lê os pensamentos da gente. Jesus sabia o que eles queriam. Mas Jesus não se intimidou, Jesus continuou. Por quê? Porque Jesus também sabia que havia ali doente, precisando de cura, que havia gente precisando de salvação. E Jesus não se intimidou. Então Jesus andou e ele faz uma pergunta, conforme está lá no versículo 4. Então ele perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? E eles sabiam a resposta, porque eles sabiam que no Antigo Testamento ensinava que tinha que se fazer o bem. Sabiam que tinham que amar a Deus, sabiam que tinham que amar o próximo, como a si mesmo. Deixa eu desligar meu celular aqui, porque ele começou a apitar aqui no meu bolso. Me perdoem, tá? Então, havia um cenário, havia todas as coisas, havia muita coisa conspirando ali. Ele faz uma pergunta, Jesus indignado, mas, queridos, Jesus não dá viola de balde. Jesus ali estava. Isaías 55, bota para mim, Samuel, na NA, Isaías 55, versículo 10 e 11. Olha o que diz: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não volta, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus não vai voltar vazia. E Jesus era a palavra, queridos. Jesus era a palavra. E a palavra estava presente naquela sinagoga. Só que alguns, como os fariseus e os escribas, eu vou comparar como na parábola do semeador, eles estavam à beira do caminho. Eles não tinham foco no caminho. Eles estavam à beira. A palavra foi dita, mas o coração estava duro. Eles não entenderam. Mas vamos andando, porque naquele ambiente tem um personagem aqui muito interessante que chamou muito a minha atenção, que é o homem da mão ressequida. Quem era esse homem, gente? Quem era esse homem? Não tem identidade aí, não tem nome, não diz de onde é, não diz se era alto, se era baixo, se era magro, se era gordo, cabeludo, careca. Só diz que era um homem da mão ressequida. Então, a identificação desse homem ali estava associada a uma condição que ele tinha, que ele carregava. Tinha um adjetivo que dava uma identidade àquele homem, que era a condição. Qual era a condição? Mão ressequida. Mão ressequida. Então, aquilo ali mostrava a condição daquele homem. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, fala em mão ressequida. Na NVI, ele fala que era um homem de uma mão atrofiada. Na NVT, que é a versão que Lucas muito usa, mão deformada. Na ARC, mão mirrada. Mão mirrada. Mão mirrada é como se fosse seca, desnutrida. Uma mão desnutrida. Agora, interessante. Ressequida, o significado da palavra ressequida, que é o que a gente leu aqui na versão Nova Almeida, significa paralisada e atrofiada, assim como na versão NVI, que diz sobre atrofiada. Então, a mão do cara era, talvez assim, atrofiada, sequinha, murcha, né? Só que
Poxa, besteira, Mateus, só uma mão. É, mas aquele cara estava dentro de uma sinagoga, no meio dos escribas e fariseus, dos mestres da lei. E aquele cara, não está escrito, mas eu li, porque eu me coloquei no lugar daquele cara. E eu queria que você se colocasse no lugar desse cara da mão ressequida. Agora você está no meio dos mestres de um povo que, geralmente, aquele povo costumava associar uma patologia a pecado. Quem lembra que Jesus caminhava com os discípulos e encontrou um cego de nascença? E os discípulos perguntaram: Senhor, mestre, e aquele caso? Aquele homem é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse de mão ressequida? E Jesus gritou: nem ele, nem o pai, nem os pais. Isso é para que a glória de Deus seja manifestada. E Jesus foi, cuspiu no chão, misturou barro, passou no olho, mandou ele lavar o olho no tanque de Siloé, e aquele homem foi curado. Então, aquele povo de Israel, normalmente, acusaria aquele cara de um pecador, de um impuro. Cláudio pregou a semana passada aqui, a mulher do fluxo de sangue, o fluxo já estava inclusive na lei registrado que era uma impureza, onde tocasse estaria impuro, quem tocasse no lugar que ela sentou estaria impuro, quem tivesse relações estaria impuro. Eles costumavam associar pecado. A lepra, lá no Antigo Testamento, quem lembra da irmã de Moisés, que falou mal de Moisés, e a lepra pegou por conta do pecado de difamar um sacerdote, um homem enviado do Senhor, um profeta Moisés. E ela foi afastada do povo para ficar num lugar longe, esperar alguns dias, para quando ela fosse curada, ela se apresentar ao sacerdote, para aí sim ela ser recebida na comunhão. Então, eu me coloquei no lugar desse cara da mão ressequida, o que eu enxerguei? Esse cara deveria estar com medo de estar ali e alguém descobrir que ele era um homem da mão ressequida. Aquele cara não se sentia pertencente àquele ambiente. Talvez você também, em muitas situações, não se sinta pertencente a um ambiente. Talvez, por alguma circunstância, você esteja, você mesmo, achando que todo mundo está se julgando. E deve estar mesmo, porque o mundo é assim, o mundo julga. O mundo comeu o fruto, todo mundo comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e fica julgando. E talvez você não se sinta pertencente. Digo eu, não a palavra, que aquele cara deveria estar se sentindo não pertencente, e eu acho que, além disso, ele deveria estar com medo de alguém descobrir que ele estava ali dentro. Talvez ele tivesse com medo de descobrirem, rapaz, se me pegar aqui, esse povo vai me botar para fora. Porque quem lembra que aquele aleijado, quando Pedro foi ao templo, encontrou um aleijado na porta, ele estava na porta, ele não entrava. E ele pediu, né, Pedro, pedindo esmola, e Pedro falava: rapaz, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aí, quando ele levantou e andou, ele foi lá para dentro, gritar que aqueles dois tinham curado ele. Mas talvez ele tivesse vergonha também de entrar ali. Então, eu queria que vocês, lendo comigo, pensassem como aquele cara da mão ressequida, que com aquela patologia não se sentia pertencente. E, além disso, se sentia rejeitado. Agora, aquele cara se depara com a situação. O Jesus, o Deus, o Verbo, a palavra, está ali agora, diante dele. E Jesus chama aquele homem. Marcos 3:3, bota aí, Samuel. No versículo 3, ele diz: vem aqui para o meio. Jesus chamou agora o cara para o meio. Queridos, fazendo os meus estudos, e vi que alguns teólogos dizem isso, e pelos estudos culturais da época, as pessoas usavam roupas mais compridas, né? E eu acredito que aquele cara, ele estaria com a mão ressequida coberta pela sua vestimenta. Então, enquanto ele estava ali quietinho, ninguém via que ele tinha uma deficiência. Era só uma mão. Aqui declara que era uma, não eram duas. Então, ele estaria ali escondido. Só que Jesus agora chega para ele e expõe: vem para o meio. Aquele cara obedeceu e ele foi para o meio. Mas eu penso que ele ainda estava lá com a sua mão escondida, dentro daquela, eu não sei o nome da roupa que o povo judeu usava, mas daquela bata.
da túnica, né? Vamos supor que seja uma túnica. E estaria escondido. Só que Jesus não para por aí. Jesus agora vai evidenciar, já evidenciou, já colocou ele no meio, beleza? Aquele homem decidiu que iria para o meio, mas não para por aí, por aí. Agora Jesus pede a ele que estenda as mãos. Eu queria que vocês pensassem comigo. A mão está escondida em uma túnica, mas quando você levanta, a mão fica exposta. Concorda comigo? Vai ficar exposto a sua vergonha. Aquele homem estaria com vergonha de estar ali, e agora a sua vergonha vai ser exposta. Queridos, Jesus não está brincando. Jesus deu um comando para aquele homem. Aquele homem decidiu expor a sua vergonha. Ele foi ao meio, mas ele fez muito mais. Ele agora estendeu a mão e expôs a sua vergonha. O que ele não esperava é que imediatamente sua mão fosse curada. Queridos, Jesus nem tocou no cara. Jesus não tocou na mão. E os fariseus estavam doidos que ele tocasse, mas não tocou. Jesus curou com o coração, com o amor que ele tem pelos discípulos. Jesus apenas disse: estenda as mãos, meu filho. Estenda as mãos. E a mão do homem foi curada. Marcos 3,5, o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Queridos, eu não sei o que precisa ser restaurado na tua vida, mas você sabe e Jesus sabe. Queridos, eu vou lhe dizer uma história, vou contar uma história minha, em que um tempo que eu decidi que eu ia expor a minha vergonha. Eu já era convertido e eu achava que em algumas coisas não precisava o Senhor se meter. Eu tinha que resolver com o meu próprio conhecimento. Não, sou um homem formado, nível superior, sou engenheiro, matemática eu domino. Domino muitas regras, muitas normas, sei fazer cálculo. E eu me apegava àquilo e achava que eu não precisava de Jesus para resolver uma área da minha vida. A área era finanças. Interessante. Um matemático com problema na finança. Queridos, eu já era diretor de uma grande empresa, um bom salário, tá? Um bom padrão de vida, mas não estava bem. Estava quebrando. Vamos ser sinceros, já estava quebrado. A gente acha que não está, né? Eu já estava quebrado. E, queridos, eu com meu orgulho, eu escondia a verdade. E aí eu pegava empréstimo para pagar a conta, e aquela roda ia virando uma bola de neve. Até que teve um dia, queridos, que não tinha mais escolha. Esse homem aqui, ele tinha só uma mão ressequida, tá? Então ele tinha metade dos braços, né? Tinha duas mãos, uma estava ressequida. Eu estava com uma metade bem danificada, tá? E aí, um mês de junho, eu recebi salário e eu sei que o banco foi lá e deu uma rapada e bloqueou dinheiro e bloqueou cartão e fez logo uma festa. E quando eu vivi aquilo, eu me vi no dia 7, com R$13 na conta e um mês para viver. Era o mês de junho, mês de férias das crianças. Ainda tinha as férias das crianças. As crianças queriam soltar fogos nas festas juninas. Eu adoro, minha esposa também gosta de festa, né, Vanessa? Aquela esposa minha gosta de festa. E gosta de amendoim, de pamonha, de milho cozido. E eu olhava, meu Deus. E aí, o Senhor me revelou algo. O Senhor falou comigo que eu era muito orgulhoso, que eu não pedia ajuda a Ele. E aí eu fui buscar ajuda ao Senhor. Eu busquei ajuda, fui conversar com o meu pastor, meu discipulador, abri o jogo, abri a verdade para ele. E ele conheceu a verdade.
E aí, ele me deu alguns conselhos e orou. A gente foi andar, mas não resolveu nada da noite para o dia. Ele até mandou, pastor Wellington, ele mandou não, pastor Wellington, tocou o coração de pastor Wellington, o Wellington foi lá, varão, vou te emprestar 4.000. O Wellington está aí, assistindo? Eu vi ele na estante aqui, ele deve estar lá em cima. E aí, eu cheguei para o Wellington, porque eu tinha acabado de também receber uma palavra do Senhor, porque o Senhor me fez ouvir a história de um pastor que tentou um suicídio, porque ele estava com problema por R$1.000. E um outro pastor, amigo meu, eu emprestei meu carro antigo, eu emprestei para o pastor fazer um evento lá na igreja dele. Pode levar, pastor? Pode levar, o que é meu é do Senhor. Aí ele levou, e aí ele, não, você leva para mim que eu não quero dirigir. Eu fui, na volta, ele me contou a história desse amigo dele. E o Senhor falava bem assim no meu coração, tu está vendo aí, cara? E esse pastor salvou o outro, porque o Senhor incomodou ele, aí ele arrombou a porta, o cara estava lá comendo aquela veneno de rato. E o cara foi salvo por segundos, o pastor. E aí, ele contando aquela história, e Jesus me lembrava de uma passagem que eu preguei aqui, esse recente. 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor falava assim comigo, filho, você tomou uma decisão. A decisão de expor a sua situação e não querer se segurar pelo seu padrão de solução, pela sua inteligência. Não se, né? O Senhor fala lá na palavra dele. Não se apoia na sua inteligência. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu entendimento. Eu estava me apoiando no meu entendimento, na minha inteligência. E aí ele falando aquilo, eu no fundo do carro, e eu chorando. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, o Wellington chegou lá, imediatamente, olha como Deus é. Varão, estou com dinheiro aqui, vou te prestar 4.000. Eu falei, Wellington, não me leve a mal. Não é por orgulho, mas eu não posso pegar esse dinheiro. Ele, varão, você está precisando? Estou. Mas eu preciso experimentar a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E, queridos, eu peguei naquele dia, no outro dia, eu fui para uma macro, uma quinta-feira lá na igreja, e Nílis falou, varão, você pode dar um testemunho no ofertório? Falei, posso, porque eu decidi que eu não vou mais negar nenhum pedido dos meus pastores. Aí eu fui subir, e lá eu estendi a mão ressequida. E lá eu falei para a igreja inteira, eu expus a minha vergonha. Tem muitos aqui que estavam lá naquele dia e ouviram aquele meu testemunho. Muitos. Eu expus a minha vergonha. Agora, o diretor de uma grande empresa, um cara com um padrão de vida e com um status, talvez até uma influência, estava ali, diante do corpo de Cristo, expondo a sua vergonha. E eu falei tudo. Eu falei até que eu estava com R$13 na conta. E que eu ia passar. E não falei, ainda falei que eu não estava falando porque eu queria que as pessoas tivessem pena de mim. Eu estava falando porque eu já sabia que Jesus ia providenciar. Inclusive, eu falei, queridos, eu já passei isso uma vez lá no passado, e eu era ímpio, mas o Senhor não permitiu eu sucumbir. Imagine hoje que eu estou fazendo o que Ele quer, que eu pertenço a Ele, e que eu estou obedecendo a Ele em expor a minha vergonha. Eu tenho certeza que o Senhor me abençoará. E, queridos, naquele mês de junho, tinha um bocado de familiar querendo ir para a minha casa. Eu falei, eita, agora lascou, foi tudo. Hein, Lucas? Falei, rapaz, e agora? Vai comer farinha com água. Eu cheguei em casa, a secretária falou, seu Mateus, não tem comida não. Eu falei, ó, tu se vira aí, viu, com o que tem. Porque o Senhor quer multiplicar, se você quiser viver essa experiência. Ela, não, tá bom, seu Mateus, pode deixar, seu Mateus. Eu vou fazer o que puder. E multiplicou, a comida não faltou. E quando foi dia 20, mais ou menos, eu recebo a ligação que meu sogro e a mãe dele resolvem ir lá em casa, ia passar o feriado de São João lá em casa. Falei, agora foi que deu B.O. Aí eu fui para o quarto, orei e falou, Senhor, é contigo, não tem nada a ver com isso, não. Eu sei que eu fui responsável lá atrás, mas eu não vou, Pai. Eu não vou expulsar as pessoas da minha casa. E eu preciso da tua ajuda. Eu não sei como. Talvez, se eu fosse pensar no meu modus operandi, ia no banco ali, pegava um empréstimo, opa, mas não tinha nem crédito mais para isso, viu, Cláudio? Está sem crédito na praça.
Aí eu orei, fiquei, rapaz, meu sogro chegou e meu sogro trouxe um banquete para uma festa. Meu sogro trouxe tudo, não faltou nada. Meu sogro trouxe até queijo de cuia. O nome é queijo do reino. É do reino mesmo aquele negócio. Ô, queijo bom. E caro. Até queijo do reino rolou. Carne de fumeiro rolou, gente. Cara, e vou dizer uma coisa, meu sogro detesta a festa junina porque ele sofreu um acidente no passado com fogo, detesta fogos, detesta fogueira. Ele sofreu um acidente brincando ao lado de uma fogueira com os fogos, ele caiu dentro da fogueira e se queimou todo, a mão dele tem cicatrizes na mão até hoje. Ele detesta isso. E meus filhos adoram fogos. Meu sogro não trouxe uma caixa de fogos? Falei, isso é do Senhor. Ele não traria. Ele detestava fogos e não queria que nenhum filho ou neto soltasse, por causa de um trauma. Mas meu sogro assim fez. Queridos, eu vi a graça de Deus sobre a minha vida. E eu me lembrei essa semana, quando eu lia Marcos 3. A minha mão ressequida foi exposta. E quando eu a expus, a graça do Senhor veio sobre mim. E minha mão foi restaurada. Eu terminei aquele ano. E eu tenho uma coisa, quando estava os R$13, eu já tinha feito o dízimo. Eu já estava apertado. E eu ouvia pessoas que diziam assim para mim, você é doido, tu ainda vai dar o dízimo. Rapaz, eu vou dar o dízimo, porque eu quero ser fiel. Porque a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, o que é a justiça? São os mandamentos de Deus. Ele disse que é para eu dizimar, ele disse que é para eu ofertar. E assim eu fiz. Quando eu dizimei, aquelas vozes voltaram ao meu ouvido. Eu te falei para tu não dar o dízimo. Mas, queridos, eu mantive firme na minha decisão eu já tinha exposto a vergonha e confiava que o Senhor ia restaurar. Quando eu dei aquele testemunho, num dia, acho que 11 de junho, já não lembro mais a data, também não tem mais valor isso para mim. O que importa é o que o Senhor fez. Foi 2018, 2019, alguns me dizem que foi em 2019, eu nem sei mais. Já me perdi nessa conta. Mas, quando eu dei o testemunho, não tinha resolvido nada, não. O testemunho foi, eu sei que Deus proverá. E por isso eu decidi me expor. E, queridos, eu fechei aquele mesmo ano. Eu dizimei 1000 vezes, quase 1000 vezes o que tinha sobrado na conta naquele mês. Isso significa que o Senhor derramou muita graça. Queridos, o homem da mão ressequida entendeu que era Jesus que estava naquele lugar. Eu entendi que Jesus era quem ia restaurar minhas finanças. E foi a Ele que eu me expus. E foi a Ele que eu pedi ajuda. O homem da mão ressequida entendeu que a palavra estava naquele lugar. E a você que está aqui hoje, Jesus está nesse lugar. A palavra de Deus está sendo dita para você nesse lugar. É a Ele que você agora tem a oportunidade de ficar exposto. Por que eu digo que Jesus está aqui e digo então que a palavra? Porque em João 1,14 diz, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Então a palavra é Jesus. E outra coisa que eu repito, a palavra nunca volta vazia. Então a palavra está sendo dita a você aqui hoje. Jesus quer restaurar a sua mão ressequida. Alguma área da tua vida pode estar ressequida, pode estar atrofiada, ou até você está vivendo uma deformação, você está não conforme à criação. Deus te criou para a glória dele. E se você está vivendo algo difícil, é hora de você se expor ao Senhor. É hora de você expor ao Senhor. E eu queria já chamar a banda para subir, porque eu já vou terminando. Queridos, certo de que a palavra não volta vazia, aqueles religiosos não estavam certos disso e perderam a oportunidade, porque queriam condenar Jesus. Mas um homem tomou uma decisão. Um homem
decidiu expor a sua vergonha. E por conta daquilo tudo, Jesus não perdeu a viagem. Jesus chegou naquele lugar e o nome de Deus foi glorificado, porque uma vida foi restaurada. Queridos, eu não sei qual é a atrofia que você esteja vivendo. Eu não sei o que é que tem te paralisado, mas Jesus sabe. E Ele está falando a você agora. Em qual área você precisa entregar ao Senhor? Em qual área você precisa decidir, porque Ele sabe todas as coisas? E tem outra coisa, Ele está à sua disposição. Assim como esteve para aquele homem da mão ressequida, mas esteve naquele momento lá para mim, para meu orgulho, para minha quebra, para minha atrofiada, um homem atrofiado. Jesus estava à minha disposição. E se você está vivendo uma atrofia, um ressequido, uma deformação na sua vida, se você está cansado, sobrecarregado, eu queria dizer o que está escrito em Mateus 11, 28, que o próprio Jesus falou, e Samuel vai colocar na NVI. Bota aí, Samuel. Mateus 11, 28. Se você está cansado, sobrecarregado, hoje é o dia. Jesus está falando para você agora: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Esse é o Jesus que me ama, que te ama e quer restaurar a sua vida. Talvez seja a vida como um todo, talvez você precise entregar, mas assim como aquele homem, talvez você esteja ouvindo vozes deste mundo. Vá não, você vai pagar o mico, você vai se expor à vergonha. Não, eu não vou me expor não, é muito arriscado na igreja, no meio de tanta gente. Mas Jesus está te chamando para você se expor mesmo. Para você se expor, você vai precisar procurar um dos profetas dele. Porque aqui, senhores, Cristo nos chama para crer em Deus, em sua palavra, em seus profetas. A palavra está declarada, Deus existe, Ele te ama, a palavra está aí, Ele está te chamando para crer nela, e está dizendo para você crer nos profetas, nos homens dele. Estes homens serão usados por Ele para te abençoar. Então você pode procurar seu líder, você pode procurar o pastor. Nós estamos aqui para cuidar, para sermos instrumentos do Senhor para cuidar da tua vida. E não importa o que seja, você não será envergonhado. Pelo contrário, o nome do Senhor será exaltado através da tua vida. Então, é hora e é dia de você, assim como aquele homem da mão ressequida, perder o medo, vencer essas vozes que te impedem de experimentar da vida em abundância, porque assim Ele declarou: eu vim ao mundo para que tenham vida, mas que tenham em abundância, que tenham em plenitude. Isso é o que o Senhor tem reservado para você. Então, é hora de você decidir. Eu queria chamar todo mundo para ficar de pé. Queria pedir que todos ficassem de pé. Romanos 12, 2 diz assim. Abre aí, Samuel. Romanos 12, 2 NVI. Queridos, não dê ouvidos ao mundo, não dê ouvidos ao que a cultura diz, não dê ouvidos, porque ele vai dizer: não se exponha, porque o diabo quer que você fique sozinho tentando resolver seu problema, porque aí você será fraco e você morrerá com esse problema. Jesus está te chamando e ele diz aí: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus te espera. E se você decidir, não se preocupe com o julgamento.
Jesus não veio ao mundo para condenar, aí veio para salvar. Veio para te salvar. É hora de você se expor à palavra. É hora de você se expor à verdade de Deus. É hora de você se entregar àquele que cura e salva. Então, se assim você estiver com uma demanda e você quer se expor, quer apresentar a Jesus, você vai sair do seu lugar agora e você vem à frente e nós vamos orar por você. Homens de Deus orarão por você. Não tema. Se você está ouvindo hoje uma voz que diz para você não se expor, cale essa voz imediatamente, porque a voz poderosa do Senhor te chama. Essa voz te chama. Essa voz te cura. Essa é a voz que te salva. Esse é o Deus, o único Deus que te salva, queridos. Nós vamos ouvir um louvor. E eu quero que uma frase fique no seu coração. Deixe de viver escondido. Abandone o receio de que a luz exporá sua fraqueza. A luz salva, queridos. Deixe de viver escondido. Abandone esse receio de expor-se à luz de Deus. Assuma a sua condição. Eu sou necessitado. Assuma essa sua condição. Reconheça a necessidade da ajuda de Jesus. E desfrute do amor que Ele tem reservado para ti. Os meninos cantarão e a gente vai orar depois disso. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti. Os presbíteros dessa comunidade, venham à frente, que a gente vai orar por todas essas vidas Tudo que eu que precisam ter suas vidas restauradas. Aleluia! Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Ele te conhece, Ele sabe tudo o que você precisa. Antes mesmo de você falar, Ele já sabia que você precisava vir aqui à frente. Ele te ama, Ele te ama, Ele tem um amor maior do que você possa imaginar, meu querido. Não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti,
Jesus, graças te dou pela vida destes, que assim como aquele homem da mão ressequida, Pai, não se prendeu, não se limitou ao fato de acharem que não se pertencia ou que pudessem rejeitá-los. O mundo é isso mesmo, Pai, o mundo rejeita os teus, mas estes confiam no Senhor, e é por isso que eles estão aqui à frente, Pai. O Senhor sabe o que cada um destes homens e mulheres e crianças e adolescentes precisam, Pai. E eu te peço, Senhor, que ao toque de cada presbítero seja seu toque, que ele sinta o teu toque, Jesus. Que ele sinta a tua fala, restaurando, instruindo o que deve viver. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos. Eu sei que o Senhor os ama, e eu sei que o Senhor tem uma abundância reservada aos teus filhos. E assim eu te peço da tua graça, da tua bênção sobre todos, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Todos que vieram aqui à frente sejam curados para a honra e glória do nosso Pai. Amado, se você veio aqui pela primeira vez, você ainda não é batizado, não está numa conexão, não está com um grupo, procure a pessoa que te chamou. Eu vi muitas pessoas aqui que eu acho que ainda não estão em conexão. É necessário, porque isso aqui é a porção maior da igreja, mas existem porções da igreja nas casas durante a semana. Você precisa desses ambientes onde o Espírito Santo dirige. Que Deus abençoe a todos. Que durante a semana, aleluia, vocês experimentem da graça do Senhor, como foi pregada nessa noite. Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Aleluia.